Olá, pessoal. Mais uma aula gravada. Desta feita, ainda sobre Baixa Idade Média, a formação dos Estados nacionais modernos, ok? Então, vamos que vamos. Só lembrando, né, pessoal, nós estudamos na Baixa Idade Média. Só lembrando, Baixa Idade Média é a parte final da Idade Média, né? A Idade Média é dividida em Alta Idade Média, século V a século X, mais ou menos. E do século XI ao século XIV, a gente tem a Baixa Idade Média. Estudamos os aspectos econômicos sociais, né? O renascimento comercial, urbano, as primeiras universidades, a organização das cidades com corporações de ofício e tal. Estudamos a expansão da fé cristã através de um movimento cruzadista, e movimento cruzadista eu trabalhei de maneira bem ampla com vocês, né? Não só as cruzadas ao Oriente, falei um pouquinho da Guerra de Reconquista, a cruzada dos Cavaleiros Teutônicos, e também a cruzada entre nobres e igreja contra um movimento herético do sul da França, os albigenses, os cátaros. Né? Bom, e falei também na aula passada sobre a aula gravada passada, a crise geral do feudalismo do século XIV, até meados do século XV. Né? E durante esse processo da Baixa Idade Média, pessoal, nós vamos tendo uma lenta transição de uma monarquia feudal, vazia de poder, para uma monarquia nacional cheia de poder. Né? Então, só mostrando aqui em linhas gerais como era mais ou menos, pessoal, as monarquias feudais durante principalmente o período da Alta Idade Média, até né, meio aí da Baixa Idade Média, você vai ter essas formações de monarquias, onde o rei não era uma força política tão robusta, né? E sim os poderes locais. Nós tínhamos um mandonismo local. Então, de maneira resumida, a estrutura política da Europa feudal predominou por muito tempo a descentralização. Ou seja, os poderes políticos estavam mais nas mãos dos condes, dos marqueses, dos duques, dos barões, né? E menos na mão do rei, né? Ou de um imperador. Só teve um momento, pessoal, que, sem sombra de dúvida, as forças políticas de centralização superaram as forças políticas de descentralização. Quando nós estudamos o reino dos francos e sua trajetória na Alta Idade Média, lembra que chegou o momento do governo de Carlos Magno. Ali sim, ele conseguiu sobrepor, né, aos mandonismos locais, aos condes, marqueses, duques, né? Mas depois da morte dele, nós vamos ter Luís o Piedoso, já começa a desagregação, e depois do Tratado de Verdun, inclusive o Império Carolíngio se divide e a figura do rei vai ficando cada dia mais enfraquecida. Então, essa imagem aqui mostra, né? Mostra claramente. Você tem aqui, ó, tá? A figura A, a figura B como a figura do rei, né? E essas bolinhas menores seriam os poderes locais, ó. Todos eram nobres. Você tinha uma relação de suzerano e vassalo. O rei era o suzerano dos suzeranos, né? E o rei, mesmo vazio de poder, ele tinha algum prestígio? Tinha, ele tinha algum prestígio. Havia uma tradição em torno da família do rei. Geralmente o rei tinha uma função arbitral, ele era chamado para julgar, né, demandas, disputas entre condes e marqueses, o rei aparecia, né, era chamado para isso. Tá? Bom, mas uh, o que vai acontecendo na Baixa Idade Média? As transformações econômicas, as transformações sociais, as transformações no campo da cultura também vão empurrar para uma transformação na estrutura de poder. Tá? Os reis que eram fracos aos poucos vão se tornando fortes. Tá? Então, aqui você tem mais ou menos nessa figura, né, a alta e a baixa nobreza. Né? Você tem aqui os barões, viscondes, marqueses, duques, né? São os nobres que tinham títulos, né? O rei, né? E a baixa nobreza, aqueles cavaleiros vassalos, ok? Bom, e uma coisa interessante, pessoal, o particularismo feudal. Acabei de falar que prevalecia mais o mando dos líderes locais, condes, marqueses, duques, não é assim? Barões, viscondes.
Pois é, em cada uma dessas localidades, no condado, no marquesado, você tinha uma cavalaria própria, tá? Não tinha um exército nacional, tinha uma cavalaria, um exércitozinho local, né? Nem chama de exército, é cavalaria local. Uma justiça local. Cada um desses condes, marqueses, duques, tinha lá sua justiça própria, tá? Leis próprias, moedas próprias, impostos também, tá? De maneira que existia esse particularismo feudal, né? Pesos e medidas, cada lugar tinha um jeito de pesar e medir uma mercadoria, né? Pois então, esse quadro aqui, pessoal, ele reflete muito o que aconteceu. Em algumas partes da Europa, tá? Nós vamos ter a transição da monarquia feudal, vazia de poder o rei, para monarquias nacionais, onde o rei está fortalecido, tá? Quais as características gerais das monarquias feudais? Bom, primeiro, pessoal, o soberano, né? Quem manda na monarquia feudal é o feudo, né? Quando eu falo feudo aqui, é o condado, o conde, o marquesado, o marquês, tá? O poder era descentralizado, a figura do rei era tida como respeito, era uma figura formal, alegórica, né? A diversidade de moedas, sim, é o que eu acabei de falar, cada regiãozinha, marquesado, bispado, ducado, etc., tinha lá uma moeda própria. Diversidade militar, cada região tem sua cavalaria, impostos também diversificados, leis também diversas. Isso foi dando lugar a uma outra estrutura, a chamada monarquia nacional. Os reis que eram fracos se fortalecem e vão se impondo a essa nobreza, né? Essa nobreza regional. Nasce o mando do território nacional, tá? Nasce também o poder centralizado com uma capital, um centro de poder, uma moeda em todo o território nacional, um exército, vamos juntar as cavalarias, formam um exército nacional, tá? Você tem um código tributário nacional, você tem uma unidade, uma lei nacional. Então, é isso, tá? O que era descentralização, aos poucos foram dando lugar à centralização. E como isso aconteceu? Quais as forças político-sociais que tiveram envolvidas nessa transição entre o descentralismo e o centralismo, as monarquias feudais enfraquecidas e as monarquias nacionais fortalecidas? Bom, você vai ter duas alianças. Você tem a aliança do rei com a burguesia, que é uma classe emergente, tá? E você tem uma aliança tradicional com a nobreza, que é a própria classe do rei, né? Então vamos começar pela primeira, a aliança entre rei e burguesia. Bom, os setores emergentes, as burguesias, elas queriam o quê no fortalecimento do rei, né? Bom, primeiro, que essas burguesias elas tinham como grande centro de poder as cidades, as comunas, né? As cidades-burgos. E essas cidades, muitas vezes, estavam sob o domínio de um senhor feudal, né? Só para se ver o que se pagava de imposto numa cidade-burgo, o imposto ia para o senhor feudal, onde a cidade estava instalada, dentro daquele feudo, né? Então, você vai ter um processo de cartas de franquia, né? Essas burguesias de comunas vão se aproximar do rei, vão solicitar ao rei a chamada carta de franquia. A cidade ela se separa do senhorio feudal. A tributação, os impostos que são cobrados ali naquela cidade é reinvestido na própria cidade, na melhoria da própria cidade. Nasce aquilo que a gente chamaria hoje de municipalidade, tá? Outro detalhe também do interesse da burguesia em um rei ser forte, né? Fortalecer o poder do rei, é que o rei forte ele poderia criar um mercado nacional, padronizar moedas, padronizar impostos, não é? Leis, né? Tornar nacionais as leis. Por quê? Porque a burguesia, principalmente a mercantil, sofria muito. Né? O mercador, ao sair de um condado, entrar no marquesado, ele já tinha que pagar novos impostos, trocar de moeda, né? Se submeter a novas leis, pagar outro pedágio. Ao passo que um mercado nacional, né? Isso aí favorece muito a evolução do capital. Né? Então, para isso, o rei tinha que ficar forte. Então, eu expliquei primeiro a formação da aliança entre rei e burguesia. Né?
Por outro lado, o rei também vai estar atrelado à classe nobre. Mesmo que a nobreza está em declínio, mas o rei ele é um nobre, né? Então, nessa formação do Estado Nacional, por exemplo, o rei vai alojar essa nobreza no aparelho de Estado. Porque o rei, para ficar forte, ele precisa aparelhar o Estado com cargos, né, conselho de ministros, um exército nacional. Quem vão ser os oficiais desse exército nacional? Muitos nobres, né? Quem vão ocupar os cargos de ministros, de conselheiro? No caso, muitos nobres. Outra coisa também, as prerrogativas tradicionais, né? O rei se fortalece, mas ele não põe a nobreza para pagar impostos. Ela continua a não pagar impostos. Muitas famílias, não todas, vão receber pensões do Estado monárquico, né? Então, assim nasce a monarquia nacional, fortalecida pelo apoio da burguesia classe em ascensão e fortalecida também com o apoio dessa nobreza em declínio que quer se refugiar no Estado. Bom, esse quadro aqui mostra mais ou menos tudo que eu acabei de explicar, né? Só se você pegar aqui, ó, unificação territorial e política, uniformização das leis, da moeda e dos pesos, de interesse da burguesia, né? E tinha lá os interesses da nobreza, ok? Pessoal, nós vamos ter a formação de alguns estados europeus, como Portugal foi o primeiro, né? Com Dom Afonso Henriques ainda no século XII, né? Vai nascer a dinastia de Borgonha, depois vai vir a dinastia de Aves. Nós vamos ter a Espanha em 1472, com o casamento entre o Fernando de Aragão e a Isabel, não, a Isabel de Aragão e Fernando de Castelo, né? O casamento que deu origem à Espanha unificada. Nós vamos ter com a dinastia Plantageneta na Inglaterra, a formação também da monarquia lá. E aqui na França, vou fazer um estudo de caso, escolhi a França. A França nós vamos ter a dinastia Capetinga e depois a dinastia Valois, tá? A dinastia Capetinga, que começa, ela é inaugurada com Hugo Capeto, né? E ele inaugura essa dinastia vai ficar marcada por iniciar o processo de formação do Estado Nacional. Daí para frente, os reis vão se fortalecendo aos poucos, alguns mais, outros menos, né? E na dinastia Valois, que é ela que vai vivenciar boa parte da Guerra dos 100 Anos, após a Guerra dos 100 Anos, a França está consolidada em seu Estado Nacional centralizado, né? Bom, aqui rapidamente, pessoal, como era a França aí, ainda no século XII, né? A França mesmo, propriamente dita, era essa parte verde. A parte do verde mais escuro eram os poderes, os domínios particulares do próprio rei, né? E aqui você tem condados no verde mais claro, regiões de condado, de ducados, né, que eram nobres vassalos do rei. Então estavam sob o controle do rei. Mas o que ainda, né, precisava anexar para se formar um Estado nacional, levando em conta que toda essa região aqui, a população tinha traços culturais idênticos, né? Falavam, vamos assim dizer, o francês, tinham as mesmas tradições, né? Pois então, nós tínhamos a região, por exemplo, da Bretanha, a Normandia, que era domínio dos Plantagenetas, né? Uma família poderosa da Inglaterra. Toda a região da Aquitânia, principalmente o Ducado de Guiena, também era domínio dos Plantagenetas. O Condado de Toulouse, que vai ser incorporado à França logo, logo, através do casamento dinástico, né? O rei anexa a região toda de Toulouse. Então, aos pouquinhos eu vou mostrando, né? Após o Hugo Capeta, nós vamos ter em destaque a figura de Filipe Augusto, a partir de 1180, né? Aqui você tem o brasão, né? da família Capetinga, né? E aí, vamos lá, Filipe Augusto, ele vai se impondo à nobreza, tá ok? Ele vai comprando terras aos poucos, né? Ele participa da Terceira Cruzada com o rei da Inglaterra, o Ricardo Coração de Leão, mas assim que ele volta, ele rompe com a Inglaterra e começa a dar de cima das terras da Inglaterra, né? E aí, através de várias vias, por acordos, por diplomacia, por conquista militar, ele aos poucos vai dominando toda essa região aqui, ó, tá?
que estava de vermelho, só ficando o Ducado de Guiena aqui, ó, tá? Então, toda a parte azul e toda a parte esverdeada, praticamente a formação já de boa parte da França, sei lá, uns 80%. Faltava o Ducado de Guiena, né? O Luís IX vai ser um rei que vai suceder ao Augusto. Aí você tem o quê? A formação de uma moeda nacional. Outra coisa, ele cria o Tribunal da Segunda Instância. Ou seja, as leis regionais dos condes marqueses podiam condenar uma pessoa. Essa pessoa poderia, olha o que ele criou, recorrer ao rei. O rei poderia, né, mandar analisar melhor o caso, não é? Se houve perseguição à pessoa e tal, tal, e ele julgar, e a sentença dele prevalecia sobre a sentença das regiões. Então, isso mostrava mais um traço, né, de hegemonia do poder monárquico sobre os poderes locais, ok? Nós vamos ter o grande Filipe IV, Filipe o Belo. Talvez da dinastia capetinga, esse foi o que mais se destacou no processo de centralização política, né? Filipe IV, pessoal, ele vai ficar para a história como aquele que manejou e subordinou o Papa a ele, né? Rapidinho, ele precisava levantar recursos e aí ele decretou que a igreja e os clérigos deveriam pagar impostos. A igreja se esquivou, protestou, ele então meio que recuou, mas proibiu a igreja mandar suas rendas adquiridas dentro da França para Roma, para o Papa. O Papa, mais uma vez, protestou e excomungou ele, né? Filipe IV invade a Itália, o Papa, que já estava doente, tempos depois vem a falecer, e Filipe vai influenciar na escolha do novo Papa, né? O novo Papa assume o trono de São Pedro e não demora muito, Filipe IV, Filipe o Belo, influencia o Papa a transferir, pela primeira vez, inclusive, né, a sede da Igreja Católica, que sempre foi em Roma, no centro da Itália, para uma cidade próxima a Paris chamada Avignon. A partir daí, nós vamos ter por décadas o Papa sobre o manejo do Estado francês, na figura de Luís IV, né? E até vai lá a família dos Valois, tá ok? Bom, outra coisa de Filipe IV também, ele perseguiu a ordem dos templários, que estava se tornando muito rica e influente dentro da França, inclusive estava fazendo sombras ao Estado monárquico francês. Ele persegue os templários é uma longa história, vão se refugiar em outro lugar, prende alguns templários, confisca os bens, terras da ordem dos templários, né? Bom, e aí nós vamos ter o quê, pessoal? Filipe IV. Aí já é a dinastia seguinte, a dinastia Valois, né? A dinastia que vai ficar marcada pela Guerra dos 100 Anos. Ao término da Guerra dos 100 Anos, que vai até 1453, começa em 1337, né? Você tem a, 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 a consolidação do poder monárquico central, tá? Ou seja, consolida-se o Estado centralizado e a monarquia nacional francesa, ok? Bom, e aqui nós temos aqui uma gradual formação dos Estados ibéricos, tá? Portugal nasce primeiro, como eu já mostrei aqui, ó, tá? Reino de Portugal com Dom Afonso Henriques, né? E depois a formação gradual da Espanha, tá? A coroa de Castela, tá bom? Até a expulsar o último reduto dos mouros em 1492, né? O Reino de Granada, e aí forma, logo em seguida, o Estado Nacional Espanhol. A Inglaterra também formou seu Estado Nacional. Agora, da Europa Ocidental, quem não formou nesse tempo o Estado Nacional? A Itália e a Alemanha, tá? Pessoal, a Itália, por vários fatores, ela atrasou sua formação de Estado Nacional, ela vai fazer sua unificação somente lá em 1870, lá no século XIX. A Alemanha do mesmo jeito, tá? Bom, as razões. Bom, primeira parte norte, havia disputa entre as comunas italianas. As cidades ricas do norte da Itália, o norte da Itália sempre foi mais rico do que o sul, não aceitavam nenhuma cidade que uma delas fosse capital, fosse hegemônica acima das demais.
Então, o bairrismo, né? O regionalismo, cada cidade se apegando em si, não aceitava a formação de um Estado nacional. O segundo problema é que a igreja também, que era detentora de uma vasta terra aqui na Itália Central, né, os estados pontifícios, também não aceitavam, né, perder suas terras para o processo de unificação nacional. E o sul da Itália era outro problema sério. O sul, né, as lideranças do sul, ora se submetiam às invasões dos espanhóis, apoiavam os espanhóis invadindo aqui, ora apoiavam as invasões francesas. Então, o país atrasou e não conseguiu se unificar. A Alemanha, nós vamos ter uma disputa de hegemonia entre o imperador e os príncipes locais. A Alemanha era dividida em macro regiões feudais, né? Você tinha lá a região da Bavária, a Baviera, você tinha lá Holstein, Holstein, a Prússia, né? A Renânia, não, como é que fala? A Prússia. Bom, mas enfim, essas regiões, a Baviera, tá? A Bavária, essas regiões todas, elas tinham lideranças locais, aquele particularismo que eu falei para vocês, mas com a reforma protestante, né? Lembra que a reforma começa na Alemanha, em 1517, né? Com o luteranismo. A Alemanha vai se dividir. Tá? A parte sul ainda vai permanecer católica e o centro-norte, tá? Vai entrar no protestantismo de via luterana. E aí os príncipes, para enfraquecer o Carlos V, que era o imperador, né? Apoiaram as igrejas renovadas, né? Protestantes, ao passo que Carlos V apoiava o papado. Então, começa uma disputa de hegemonia. Outra coisa também que a Alemanha, vocês vão ver isso na Idade Moderna, ela exerceu, de certa forma, um mercantilismo muito fechado mesmo, né? Que era aquele protecionismo exacerbado, né? De não comprar nada de ninguém, de só manter o mercado local, né? Nós vamos estudar isso. Bom, mas enfim, Itália e Alemanha vão deixar para uma unificação tardia em 1870. Aqui nós temos duas questões, tá, pessoal? Que por questão de tempo a gente vai resumir ao máximo aqui. A formação dos estados nacionais nas várias regiões da Europa reordenou as relações feudais, originando, deixa eu tirar aqui que está me atrapalhando, os chamados estados modernos, que constituíram mais um elemento da nova ordem que se articulava na Europa Ocidental nos séculos XV até o século XVIII, que é o Estado Nacional Absolutista. Como características gerais desses estados modernos, podemos citar, vou logo de cara, tá, pessoal, para ganhar tempo, letra C, a centralização e unificação político-administrativa, né? A formação de uma burocracia, sim, e a montagem de um exército nacional. Sim, letra C. A segunda questão, a formação dos estados nacionais pode ser explicada pela a composição de um corpo burocrático que absorve a nobreza, tornando esse segmento autônomo em relação às atividades agrícolas que são assumidas? Não. Você vê que o rei ele se equilibrava agora entre a burguesia e a nobreza, né? Subordinação dos negócios da burguesia emergente aos interesses da nobreza fundiária. Não, você não teve uma aliança direta entre burguesia e nobreza nesse momento, né? C, manutenção de forças militares locais, não vai se formar o Exército Nacional, é a grande marca. Letra D, então, repressão que as monarquias empreenderiam às revoltas camponesas. Quando eu falei de crise do século XIV, eu falei das revoltas camponesas. Muitos reis, tá, foram chamados com seu exército nacional para reprimir, sufocar revoltas de camponeses em toda a Europa, né, as chamadas jaqueries, né? Bom, então ficamos assim com a letra D. Pessoal, um abraço a todos e um bom mês de julho e torcer para tudo der certo para a gente retornar em agosto.